1 Samuel, capítulo 27, verso 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 27, versículo 1. Se você não cumprimentou o irmão que está ao seu lado, é um bom momento. Pega na mão dele e diga assim: Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Com a medida que você semeia bênçãos na vida do seu irmão, muito mais você vai colher bênçãos. Cada semente multiplica 100 vezes mais por cada uma semente. Queridos, olha o que diz esse texto. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua fronte. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, fala conosco como tu tens falado até aqui, ainda mais intensamente na tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Olha o que disse Davi: um dia ainda cairei na mão de Saul. Não faz o menor sentido o que ele disse. O homem segundo o coração de Deus, falando algo que não era condizente. O homem segundo o coração de Deus, falando mais do que lhe convinha. Como poderia Davi pensar desse jeito, irmãos? Um dia eu vou cair nas mãos de Saul. A primeira coisa que devemos considerar nesta fala, que este é um pensamento falso, inconveniente, inadequado. Irmãos, Deus jamais deixou de socorrer Davi em tempo algum. Nunca. Foram muitas as provações, mas nunca lhe faltou um livramento sequer. Davi não podia apontar no seu diário e dizer uma entrada onde ele escreveu: bem aqui neste dia, foi aqui que Deus me desamparou, foi aqui, neste horário, naquela ocasião, ali, bem ali, Deus falhou comigo. Não há esse dia. Desde quando pastoreava as ovelhas de seu pai, enfrentou um leão e um urso, derrubou um gigante, conseguiu escapar dos perigos que estavam sempre em seu caminho, nunca encontrou um motivo sequer para desconfiar de Deus. Não pense que Ele é diferente de nós. Nunca nos faltou o pão diário, irmãos. Deus nunca falhou em uma única promessa. Deus nos supriu, dando tudo o que precisávamos para ser minimamente agradecidos. Ele deveria ter dito o contrário: ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, não temerei. Mas não foi isso que ele disse. Não foi isso o que ele expressou aqui, queridos. Ele, contrário a tudo o que havia prometido nas Escrituras a seu respeito, ele se levanta para falar algo equivocado a respeito do cuidado de Deus para com ele. Ele tinha que expressar-se de tantas outras maneiras, mas não assim. Ele podia falar: eu escapei da lança do rei louco, que tentou me cravar na parede. Eu consegui fugir dele pelos vales, pelos desertos, pelas cavernas e montanhas. Deus me livrou das mãos dele quando eu era perseguido como um cabrito montês todos os instantes da minha vida. E aquele que nunca me faltou e me socorreu por 6 vezes, me socorrerá a 7ª. Mas o seu coração era enganoso, e ele não é diferente de nós, irmãos. Nós também deveríamos ter dito muitas outras coisas. Nós temos falado às vezes coisas que não convêm, que não são condizentes com as promessas de Deus a nosso respeito. Nós deveríamos confessar o que Romanos 8:28 sugere: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E o que temos dito no nosso coração: Deus vai me desamparar. Nós deveríamos confessar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, pois Ele nos prometeu pessoalmente. Hebreus 13, versículo 5: jamais, jamais, jamais te abandonarei, nem te deixarei. Mas nós aqui, nessa máquina falha, nesse coração assustado, temos exclamado coisas que contradizem as promessas de Deus. Veja o caso de Davi. O profeta ungiu Davi, dizendo que ele seria rei de Israel. Deus por diversas vezes confirmou esta promessa. As mãos do Senhor estavam protegendo constantemente aquele homem, e ele duvida de Deus em seu coração. Talvez nós achássemos que duvidar de Deus fosse algo de somenos, mas não é, irmãos. A dúvida é um grande pecado contra Deus. Duvidar de um Pai amoroso, que sempre nos socorreu e nunca nos faltou, beira a máxima afronta. É quase um abraço com o ateísmo, porque o ateísmo nega a existência de Deus. A dúvida nega a bondade de Deus. Estamos duvidando e dizendo: não, Ele não é tão bom assim. A dúvida, negando a bondade de Deus, nega aquilo que nele é essencial. E quando nós negamos a Deus, nós não estamos apenas proferindo algo a respeito dele, mas nós o estamos desafiando, obstinadamente, com o dedo em riste, apontando para ele, dizendo: nós não somos amigos, nós estamos em pé de guerra. Porque uma coisa é você duvidar de mim, meu irmão, outra coisa é você duvidar, e eu também duvidar, de alguém que só me fez o bem.
é falar a Deus: o Senhor é incapaz de cuidar de mim, o Senhor não pode me socorrer, nem me proteger. A ansiedade de Davi, irmãos, não é diferente da nossa. Jesus disse que nós nunca seríamos vítimas do lobo do inferno, nunca cairíamos diante das hostes adversárias ao ponto de sucumbirmos. Ele disse que as ovelhas que o Pai lhe deu valem para ele mais do que tudo, e de sua mão ninguém pode arrebatar, dizendo que jamais seríamos vítimas devoradas pelo príncipe do mal. E quantas vezes chegamos ao limite e pensamos: agora, até aqui foi onde Deus me ajudou, e Ele não me ajudará mais. Ele não me socorrerá neste casamento que está à beira da falência. Ele não trará meu filho de volta. Ele não é capaz de sustentar-me diante das enfermidades mais agudas, curando ou mantendo a minha fé no meio desse vale. O Senhor me desamparou. Antes de vir para Itapiruna, por 6 meses eu orei, pedindo a Deus: Senhor, separa lá uma casa para nós. Não estou conseguindo encontrar uma casa para alugar, Senhor. Separa lá uma casa para nós. E quando nós chegamos aqui, o que aconteceu? Nós não encontramos uma casa, era difícil. E eu fui me sentindo frustrado, abatido, e comecei a desconfiar das orações sinceras que eu elevava a Deus diante do altar dele. Até que o Senhor me lembrou o seguinte recentemente: você se lembra que você orou por uma casa? Pois é. Você acha que eu não atendi a oração porque você queria que ela fosse atendida do seu jeito? Mas eu te coloquei numa casa que você era amigo do dono dela, o Fabinho, e ele levava bananas e ovos para você constantemente. Veja como eu cuidei de você em detalhes que você nem percebia. Levava verdura, ia lá bater papo com você. O dono da casa ficou seu amigo. Então de lá você saiu e foi para uma outra casa, e naquela casa você continuou murmurando, e você ficou amigo do dono daquela casa, e o dono daquela casa vai ser recebido como membro desta igreja, e agora você mora numa outra casa dele, e ele tem sido seu amigo e parceiro junto com a família, e você está reclamando. E eu falei: Senhor, me perdoa por desconfiar de Ti. Às vezes eu acho que o Senhor não está respondendo porque eu pensei que fosse do meu jeito, mas o seu jeito é o melhor, Deus. O seu jeito é o melhor, porque vai além do que podemos imaginar, nos protege e, sobretudo, glorifica o Teu nome. Ah, queridos, a ansiedade de Davi, assim como a minha e talvez seja a sua aqui, também não condizia com os fatos. Quando você olha o texto, você percebe um homem inquieto, ansioso, mas quando você olha o título do capítulo 28, não precisamos nem adentrar o texto, diz que no momento em que Davi falava: eu vou morrer mesmo, Saul vai me capturar e me destruir, Deus não vai manter a promessa que fez em meu favor. Mas quando você olha o título do capítulo 28, você vê que este temido Saul, naquela ocasião,
estava buscando uma bruxa caquética, decrépita, em Endor, para tentar ressuscitar Samuel. Os filisteus estavam afiando as lanças para matar este Saul que Davi temia, retesando no arco as flechas apontadas e envenenadas para cravar-lhe no peito e acabar com este tal de Saul. Queridos, tudo acontecendo para que a proteção deste servo fosse estabelecida, e lá está Davi mais uma vez dizendo: eu vou morrer na mão de Saul, não tem mais jeito, Deus não vai cumprir a promessa que me tem feito. Se Davi tivesse confiado mais no Senhor, né, irmãos, teria sofrido menos. Se nós tivéssemos confiado mais no Senhor, teríamos sofrido menos. Como diz um grande poeta chamado William Cowper, não julgue o Senhor com base em suas frágeis ideias, mas confie nele por sua graça, porque atrás de uma providência carrancuda, ele esconde um sorriso e um rosto sorridente. Os mais experientes que nos digam aqui poderiam nos falar: se eu soubesse que o livramento teria sido assim, que a providência teria chegado adequadamente, que o amparo do Senhor se estabeleceria, se eu soubesse que Ele me daria o suficiente para ser grato, se eu soubesse que aquilo não era o meu fim, eu teria me descansado mais, porque atrás daquela providência carrancuda, daquelas nuvens escuras que reservavam chuvas de bênçãos, o Senhor derramou sobre mim graças que eu nem poderia prevê-las nem imaginá-las. Mas eu posso caminhar um pouco mais e fazer a seguinte pergunta ao texto: por que Davi teve essas ideias malucas? Por que Davi, mesmo contra as promessas que Deus lhe tinha feito e contra os fatos de que tudo estava estabilizado, por que ele continuou acreditando no contrário, duvidando do amor paternal? Por que somos assim? E a resposta é clara: porque somos humanos, irmãos. Nós somos pó que respira, nós somos gente. Você já pensou se fôssemos destemidos? A fé, ela é tão poderosa, a fé está tão próxima da onipotência divina. A fé pode fazer tudo o que Deus quiser. Se nós tivéssemos uma fé inabalável, talvez nós pensássemos de nós mais do que convém, nos julgaríamos sobre-humanos, heróis, semideuses. Você se lembra do Sansão com uma queixada de jumento, como ele amontoou monte após monte até cair 1000 homens, um homem de fé, de consagração. Já pensou se fôssemos assim também? Talvez, queridos, estrebaríamos em nós mesmos, confiaríamos em nós mesmos, não nos gloriaríamos em nossas fraquezas, não saberíamos o que é um poder de Deus que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, quando nossas pernas tremem e Ele nos sustenta com a poderosa mão dEle. Outra coisa que o texto nos faz recordar, segundo o contexto, é que nós não devemos julgar Davi assim. Talvez nós estivéssemos na mesma situação, incorreríamos em maior erro. Davi está extenuado, irmãos.
Davi está cansado. Suportar a provação de um dia já é difícil, mas a provação de uma vida, uma coisa é o martírio de um dia, outra coisa é o martírio de uma vida inteira. Uma coisa é você botar a sua cabeça no cepo para ser decepada, outra coisa é você ser assado lentamente no fogo e ainda bendizer o nome do Senhor, ter todas as forças da vida num corpo crucificado. Ah, queridos, quão difíceis são tais experiências, e Davi está exatamente nessa condição dificílima. Ele é perseguido dia a dia, noite a noite, hora a hora, tempo a tempo, e assim mês a mês caçado como um cão, como um animal de caça, como um bicho. Saul não lhe dá sossego tempo nenhum, e ele para numa caverna e foge para uma montanha, foge para um vale, é o tempo todo, ele não tem sossego, a sua fé está extenuada, o seu coração está cansado, e talvez seja o nosso caso em algum momento de pressões antigas. Sempre seguro em Deus, mas constantemente perseguido, foi suficiente para enlouquecê-lo, fazê-lo duvidar. Se eu fosse tentado assim, não seria nada diferente. Quantas orações prolongamos há anos, quantas súplicas repetimos há décadas, quantas causas já completam 20, 30 anos de súplica, e lá no íntimo a gente começa a falar: eu não vou pedir mais por isso não, porque não vai dar certo, porque é uma aprovação de uma vida, irmãos, é uma missão, é um martírio, é uma entrega. Mas lembre-se que o tempo de Deus sempre será um tempo mais glorioso do que qualquer ideal nosso. Outra coisa que nós podemos perceber em Davi é que na noite anterior ao capítulo 27, quando você olha aí no capítulo 26, diz que Davi outra vez poupa a vida de Saul, é o título da Sociedade Bíblica. Sempre que você tem uma grande emoção, é da nossa natureza isso. Toda excitação leva logo após um rebaixamento emocional que pode gerar frustração. Você está empolgado com alguma coisa e tempos depois você está. Você lembra de Elias, um homem que afrontou 450 profetas de Baal, um homem que fez um desafio de que o Deus que fosse vivo e verdadeiro falaria do céu, e Deus fez um grande ato, como todos que ele fez. Ele lambeu o sacrifício, as pedras, a água, ele se manifestou com poder e fogo ali, consumindo todo o altar, queridos. E Elias está agora empolgado, e Elias pega com sua própria mão daqueles profetas de Baal e arrasta até o rio, e degola, e convida o povo todo a fazer o mesmo. Mas no dia seguinte, onde está Elias? Eu vou morrer, Jezabel vai me matar, e foge. Eu não sou melhor que os meus pais, eu não mereço viver. Um homem que é um herói, se um homem como Elias, queridos, passa pelo que passou, imagine você e eu. E o que aconteceu na noite anterior? O que aconteceu na noite anterior? Que Davi entrou no acampamento de Saul, passou pelos guardas, ele e Abiatar, o seu general, braço direito, passou pelos capitães de centenas, chegou até onde estava Saul. Saul estava deitado,
o círculo íntimo, com a lança ao lado dele, a almofada e a botija em que ele beberia água se sentisse sede à noite. Então Abiatar falou para ele, Abisai falou para ele assim: vai, Davi, deixa eu matá-lo, é agora, o Senhor te entregou, é só um furo. E Davi falou assim: para com isso. Olha o que diz, capítulo 26, 1 Samuel capítulo 26, versículo 8, diz assim: Abisai disse, 1 Samuel capítulo 26, versículo 8, Abisai disse: o Senhor o entregou em tuas mãos, deixe-me feri-lo. Davi, porém, impediu Abisai, dizendo: o Senhor o ferirá no tempo certo, que o Senhor me livre de tocar no ungido do Senhor. Veja, somos assim, irmãos, é uma lei natural. Uma hora nós estamos impávidos, no dia seguinte nós estamos fragilizados. E os especialistas dizem que Davi chega a este ponto porque ele restringiu a sua vida de oração. Parou de orar. Sempre consultava o Senhor antes das batalhas. Ele chamava o seu sacerdote e pedia que fosse consultado sobre como seria a guerra. 1 Samuel 23, versículo 9 nos conta disto. Mas agora não, ele esqueceu de consultar o Senhor, tomou decisões sem consultar o Senhor, e ele sai dali, irmãos, e ele toma decisão com a pior pessoa que ele podia encontrar naquele momento, e ele conversa com a pessoa mais inapropriada para você pedir um conselho, que foi o próprio coração dele. E o coração dele o estimulou a fugir para os filisteus. De vez de consultar as Escrituras, consultar o Senhor, ele consultou o que há de mais enganoso, o que há de mais perverso, a sua própria alma, que lhe induziu a desconfiar de Deus. Irmãos, se negligenciarmos a oração, seremos estremecidos. Um quarto de oração negligenciado traz muita dor, irmão. Uma vida cristã sem intimidade com Deus é um vale escuro demais para se atravessar. Se um quarto negligenciado de oração traz tanta tristeza, um quarto de oração bem frequentado é motivo das grandes alegrias cristãs, das reviravoltas, das poderosas ações de Deus, dos encontros maravilhosos que podem mudar completamente a nossa história. Mas eu preciso caminhar para a conclusão que duvidar de Deus trouxe consequências nefastas e muito difíceis para a vida de Davi. O matador de gigantes. Quando você vê, logo após o capítulo 28, você encontra Davi no acampamento dos filisteus, e o título diz: os filisteus desconfiam de Davi. O capítulo 28 que lemos, irmãos, e o capítulo 29 vão dizer exatamente isso, que Davi fugiu para o grupo dos inimigos. Ele outra vez vai atrás, queridos, dos inimigos para se esconder lá. Aquele que era o herói do povo de Deus, agora está servindo ao rei filisteu. Tornou-se capitão da guarda de Aquis. Ele se tornou o protetor do inimigo de Israel. Se duvidarmos de Deus, logo seremos contados entre os inimigos de Deus. A inconstância nos levará às fileiras deles, e eles perguntarão: o que faz este crente aqui? Não são poucos os jovens que estavam aqui,
e foram para o meio do mundo, e lá do mundo agora são críticos tenazes da igreja. Não são poucos os homens que eram professores na escola dominical e agora defendem o ateísmo. Não são poucas as mulheres que eram santas irmãs e agora se tornaram as mais caluniadoras do evangelho. Não são poucos os homens que eram herói, exemplo para os seus filhos, que eram aguerridos combatentes do Senhor, mas que se homiciaram, fugiram e se esconderam do mundo, e lá no mundo, queridos, agora está defendendo bocas de fumo, está nas faculdades ensinando conceitos contrários às Escrituras, porque ganhou alguma coisa, achou que ganhou o suficiente para ser mais do que as bênçãos de Deus. Não são poucas as pessoas, meus irmãos, que assim como Davi, nutrindo uma dúvida no coração, de repente agora passa das fileiras do povo que marcha sobre as hostes satânicas, das fileiras do povo que combatem o mundo, das fileiras do povo que não se esmorecem diante da luta contra o pecado, das fileiras do povo que marcham contra as portas do inferno e agora se escondem lá no mundo para criticar a igreja, criticar os pastores, criticar a conduta do povo de Deus e ficar o tempo todo defendendo aqueles que são nossos adversários. Um pecado nunca virá sozinho, irmãos. Como cães que caçam juntos. Essa postura de Davi, de se associar com o inimigo do povo de Deus, já que Deus não vai fazer como eu quero, já que Deus não vai me prometer, eu vou esconder em Aquis, lá na Filisteia, para ver se de repente ele esquece de mim e tira a ideia de me matar. E bem ali, irmãos, Davi agora começa a ter que fazer coisas absurdas. Esse é o Davi que talvez você não conheça, mas para que o rei Aquis não suspeitasse que ele estava numa incursão contra Israel, e ele não queria enfrentar o seu próprio povo, ele entrava numa cidade que não tinha nada a ver com batalha alguma, e lá naquela cidade ele matava as crianças, matava os adultos, as mulheres, ele não deixava uma só alma viva, para que não sobrasse uma testemunha para dizer que ele combateu contra um povo errado. E então ele voltava para o acampamento da Filístia, e ali, queridos, ele falava: estou vindo de uma guerra, uma incursão contra o povo de Israel. O pecado nunca vem sozinho, o pecado sempre puxa outro e mais outro pecado. Davi, ele se comporta de maneira tal que, na sua ânsia para servir o rei Aquis, ele está disposto a lutar contra Israel agora. E quando você lê o contexto histórico, onde está Davi? Davi está agora defendendo o rei Aquis numa batalha contra Israel, e são os soldados de Aquis que falam: não vamos levar esse homem não, que ele é perigoso, ele pode se voltar contra nós. E quando ele volta para casa, ele lá em Ziglag, sabe o que ele encontra? Os amalequitas invadiram Ziglag, que era a cidade onde Davi estava habitando, e raptou as mulheres de Davi, raptou todo mundo, sequestrou tudo, foi mais do que ouro e prata, levou a família dele. Quando eles voltaram de uma tentativa de guerrear contra Israel, e eles voltaram para casa, ele encontra um campo devastado, ele encontra tristeza, ele encontra nada, e o povo começa a se irar contra Davi, e os soldados queriam matar a Davi apedrejado, irmãos. E aí que está a reviravolta do texto. Olha só, e vamos encerrar por aqui. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Davi, 1 Samuel capítulo
30, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Vamos todos ler esse verso. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. De novo. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Não faz sentido duvidarmos do nosso Deus. É contra as promessas que Ele nos fez, pois Ele nunca nos desamparou. É contra os fatos. Nós estamos até aqui, porque até aqui Ele nos ajudou. É contra a própria honra, é contra a decência. Como poderia desconfiarmos de alguém que é tão bom? Nós precisamos nos reanimar no Senhor, buscar a face de Deus e ouvi-lo nas Escrituras, falar-lhe em oração, entregar as nossas causas nas mãos dEle, como isso lhe é agradável, irmãos. Como isto é uma experiência sã, como isto pode nos fortalecer, como isto pode nos reencorajar. Não sei quanto tempo durará as nossas súplicas, mas sabemos que Deus ouve todas elas, porque Ele nos prometeu pessoalmente: nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Eu não sei qual é o seu drama aqui nesta noite, mas aquele que sonda os nossos corações está nos chamando a nos reanimar nele. Reanime o seu coração no Senhor, mesmo que tudo esteja às avessas, mesmo que haja pessoas com pedras na mão contra você, mesmo que o mundo pareça desabar contra ti, não se apegue a nada e ninguém, somente em Deus, porque Ele jamais falhará para conosco. Eu queria orar com você, Enquanto eu oro, eu queria chamar o grupo de louvor e os presbíteros aqui à frente, porque nós nos reanimamos em oração, mas nos reanimamos também tomando a ceia do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir, por favor, que nos lembre de Tuas promessas, que a Tua presença nos encoraje, Senhor, que a Tua boa mão nos sustenha. Nunca houve noite que foi capaz de impedir o nascer do sol, e nem a esperança. Nós queremos confiar mais no Senhor. Aumenta-nos a fé, aumenta-nos, ó Pai, a fé, para que Te agrademos, ó Deus, como Tu queres. Há pessoas aqui nesta noite, ó Deus, que achou que estava num beco sem saída. Quantas chegaram aqui, ó Deus, com os corações
farpados de críticas, quantas feridas não amolecidas, ó Deus, quantos corações empedernidos por ansiedades constantes. Nós somos homens, Senhor, nós somos frágeis, mas nos ajude a ver o Teu poder se aperfeiçoar em nossa fraqueza. Nos ajude, ó Deus, a caminhar sobre o mar revolto, a nos ancorar, ó Deus, em Ti, a nos descansarmos em Teus braços, a fazer as nossas almas se acalmarem em Teu colo, como uma mãe aquieta o seu filho. Nossos corações estão cansados, há provações intensas que batem à porta de nossos irmãos, há martírios contínuos, há lutas que se esticam, mas, ó Deus, nós queremos nos reanimar no Senhor, nós queremos nos reanimar na força do Teu poder. Dai-nos uma profunda experiência encorajadora, mova poderosamente em nossas vidas, aviva-nos, ó Deus, para o louvor de Tua glória somente. Amém.